Olá, tudo bem? Eu sou o Sargento Eufrásio, aqui de Marabá, Pará, com esse canal Verdade dos Fatos, direto de Marabá, Pará. Solicito a você, ao amigo, ao vizinho, que se inscreva no nosso canal e possa aí estar acompanhando tudo aquilo de importante que nós tentamos levar até vocês. Então não se esqueça, dê um like positivo, acione o nosso sininho, passe suas informações, faça os seus questionamentos, para que possamos a cada dia mais estar melhorando tudo aquilo que a gente tenta informar aos senhores. Hoje eu quero ser bem breve, não quero perder muito tempo, nem tirar o tempo dos senhores com esse vídeo, mas algo que me chama muita atenção. Eu tenho visto no meio das redes sociais, muitos grupos que eu estou, vejo muito grupo de direita, grupo de esquerda, que hoje no Brasil, se a gente parar para pensar, nós não temos outro viés que não for direita ou esquerda, ou melhor dizendo, Bolsonaro sem partido e Lula do PT. Só que o cidadão, o ser humano, ele é sábio. É por isso que eu quero conversar com você. Largue esse povo de mão, caiam na realidade. Eu tenho visto muita movimentação a nível do Brasil, muita movimentação a nível do Brasil. E tenho acompanhado recentemente todos esses embrólios, todas essas resiliências que está causando um transtorno à sociedade. Esse movimento que estão preparando para o dia 7 de setembro, essa convocação a nível geral. E eu queria pedir para você, meu amigo, minha amiga, me permita lhe chamar de amigo, lhe chamar de amiga. Tudo isso que está acontecendo a nível Brasil, por mais que tenha partidário de um lado e partidário de outro, é com isso que me causa estranheza, é isso que me deixa triste. E eu tenho que falar, venho falando isso desde 2018. Eu não tenho esse poder, porque se eu tivesse o poder de eleger quem eu quero, eu ia me eleger, porque eu sei o que eu quero. Eu acredito que qualquer cidadão brasileiro que se envolva em política, ele passa a ser um gestor do seu patrimônio. Qual é o seu patrimônio quando você vota em alguém? Você vota em alguém para ser o seu representante, para administrar a sua empresa. E essas pessoas as quais vocês escolheram com o seu voto como gestor para administrar a sua empresa, estão falindo o Brasil. Estão falindo o Brasil não é só economicamente, estão falindo o Brasil politicamente, desgraçadamente, com a imagem do Brasil. O Brasil está sendo repercutido a nível nacional como um dos países mais corruptos do mundo. E quem sofre com isso é a sociedade. É por isso que eu digo, essa doença que vocês chamam de coronavírus, existe uma doença pior do que a coronavírus, que é a doença da corrupção e principalmente essa doença da omissão. Tudo isso que está acontecendo a nível de Brasil é uma vergonha para o brasileiro em relação aos países aí fora, porque é inadmissível um Supremo Tribunal Federal com uma gama de ministros que foram indicados, não tem um ali concursado, não tem nenhum ali que pode dizer que fez concurso para passar, são meramente indicado por safado, por ladrão e por corruptos. Porque se fosse pessoas do bem, jamais ia olhar para esse lado de colocar alguém lá por troca de favores. E o que mais me decepciona como brasileiro, que eu já estou enojado de tudo isso que está acontecendo, é esse ministro recente do Supremo Tribunal de toga, Alexandre de Moraes, que entrou agora indicado pelo presidente que saiu. Eu não sei como é que uma pessoa dessa consegue ser indicada para ministro do Supremo Tribunal. O Brasil é tão vergonhoso que nem pessoa ilibada consegue se escolher mais. Esses elementos do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição, eles têm que ser o guardião da Constituição. E o que eles fazem? Ficam se metendo em tudo que não tem que fazer. É uma vergonha, meu povo. Se o presidente peida, está errado. Se você fala mal do presidente, você está errado. Se você fala mal do Supremo, você está errado. Tudo
que você fala no Brasil hoje, Alexandre de Moraes manda prender. Aí eu pergunto para você, se você não quer, senhor ministro Alexandre de Moraes, que falem mal de você, é simples, cara. Toma remédio e faça a coisa certa. Larga de intrometer no serviço dos outros. Larga de perseguir as pessoas. Você tem que fazer o seu papel, guardião da Constituição. Você tem milhões de processos da sociedade, do povo, esperando votar. E vocês não votam. Mas vocês perderam esses últimos 2 anos para ficar só fazendo coisa que não é papel de vocês. No Brasil, as pessoas têm mania de dizer que a ditadura de 1964. Eu vivi 1964, só que eu era criança, eu não posso falar, que eu também só sei através dos livros de história. Mas o pouco que eu estudei, eu vejo que a ditadura que está acontecendo no Brasil hoje é essa que nós estamos vivendo hoje, com esse Supremo Tribunal Federal, especialmente a esse ministro que nunca passou nenhum concurso, está fazendo com o Brasil. E o mais desgraçado, o mais sofredor disso tudo, que eu não consigo entender, que para mim é uma vergonha, é você que está assistindo esse vídeo, é você, povo, é você, sociedade, que não tem um pingo de vergonha nessa cara de vocês. Porque às vezes criticar o ministro é fácil. Agora você que é omisso, já parou para perceber a merda que você faz? As injustiças que você comete, porque quando é uma eleição, vocês vão lá e votam nesse safado, nesses corruptos, nesse ladrão. E a pessoa que às vezes do bem, que está pedindo o seu voto, você não nega. Você prefere ficar elegendo esse safado, que já estão lá há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. É pai que passa para filho, é filho que passa para neto. Mas vocês não têm coragem de mudar. E hoje eu vejo essa gama de pessoa que se diz da direita, indo para a rua, brigando para a rua. Tomo vergonha nessa cara também vocês. Por que nas eleições agora de 2022 vocês não dão um basta nisso? Por que vocês não trocam toda aquela safadeza, todo aquele ladrão, todo aquele corrupto que está lá no Senado Federal? Por que vocês não trocam tudo? O que vocês estão esperando? Já que vocês estão indo para a rua para brigar contra esse ministro Alexandre de Moraes, que é um conselho meu, muda todo mundo, não elejam mais senadores nenhum que lá estão. Inova, se são 42 vagas, coloque 42 novas pessoas lá. Porque esse Senado Federal é a pior desgraça que existe na face da terra. São os piores ladrões que existem na face da terra. São os piores corruptos que existem na face da terra. É a doença da face da terra que não tem cura. Só vai ter cura o dia que você, pelo menos, fingir de médico ou não eleger mais nenhum, renovar geral, porque as únicas pessoas hoje que têm autorização, de acordo com a Constituição, de fazer um impeachment e tirar esses incompetentes de lá, é o Senado Federal. Aí eu pergunto para os senhores, por que ainda não fizeram isso? Por que não fizeram isso? É porque todos aqueles que lá estão têm rabo preso, todos aqueles que lá estão são corruptos. E nunca vão fazer. Eu vejo o povo sofrendo, o povo indo para a rua, o povo correndo. Só existe uma saída. Não elejam mais nenhum. Dê oportunidade a pessoas diferentes que tenham coragem de chegar lá e tirar, fazer o impeachment dessas pessoas. Queria eu hoje ter esse dom de ser um presidente do Senado Federal. Mas as pessoas nunca querem votar em mim. Por quê? Porque preferem votar em corrupto. Então, às vezes, eu vejo as pessoas chorando, as pessoas reclamando, as pessoas chorando, indo para a rua, filho passando fome, não tem moradia, não tem comida, não tem dinheiro, não tem salário. Mas na hora de votar, vocês vão lá e votam nesses caras. Então, vocês têm que pagar também por tudo isso que está acontecendo na vida de vocês. Porque o dia que vocês pararem para pensar e tirar, porque a doença ela só tem cura quando ela é medicada. E o único remédio que nós temos hoje para ver sonhar e melhorar o Brasil é dar um basta nessa política que vamos voltar na época do coronelismo.
né? Na época do Coronel, voto do Cabresto, porque eu não entendo. Eu não entendo como é que um pai está lá 20 anos, aí o pai se elege, daqui a pouco o pai leva o filho, o pai leva a mulher, o pai leva a sogra, o pai leva o neto, e assim continua de geração a geração. Aí eu pergunto para vocês, quando é que essa doença vai curar, meus amigos? Não vai curar nunca. Será que eu sou cego ou vocês aqui são cegos? Por que vocês ainda não perceberam isso? Se tem que curar uma doença, quando uma pessoa, Deus me perdoa, que está com câncer, não tem que ir lá operar e tirar aquela parte podre e jogar fora. É a mesma coisa esses capeta dessas políticas. São 42 senadores, se não me falha a memória. Nas próximas eleições, manda essas porra tudo tomar no cu e manda embora. Me perdoe o palavrão. Manda essas pessoas embora, porque vocês vão começar com tudo novo, tudo diferente. É claro que possa ter ainda algum doente que vai querer, mas é melhor do que tá com essas porcarias que lá tá. Aí eu pergunto para vocês, quem é no Brasil que vai dar conta de consertar essa ditadura do Alexandre de Moraes? Quem? Exército? Presidente da República? Deputados federais? Senadores? O povo? Porque tudo que o povo fala ele manda prender, e a Polícia Federal obedece a ordem, vai lá e prende. O dia que tiver uma Polícia Federal que falar que isso é arbitrário e não cumprir a ordem, aí alguma coisa vai mudar. Uma passeata dessa, uma organização democrática que estão fazendo no Brasil contra o desmando que esse cara está falando, que se diz que é juiz, que para mim é um advogado fraco, se metendo, em vez de entrar para a história do Brasil como um dos melhores ministros que lá naquela casa passaram, vai entrar para a história como o pior ministro corrupto, no sentido de ditadura, que aconteceu na história do Brasil. Está manchando a própria imagem, não vai deixar legado nenhum para a história do Brasil. E o que esse pessoal faz? Não tem ninguém para coibir isso, não tem ninguém para parar esse desmando desse ministro. Quem é que manda nessa porcaria desse Brasil? Temos que recorrer à ONU, direitos humanos, aos países vizinhos, temos que recorrer aos Estados Unidos. Alguém tem que parar esse homem, pelo amor de Deus. Chega! E só quem pode parar esse homem de toga, que manda prender todo mundo porque fala, é o Senado Federal. A Constituição diz que quem pode caçar o impeachment desse ministro é o Senado. Eu pergunto para os senhores, pelo amor de Deus, por que não fizeram ainda? O que esses senadores estão esperando? Olha o que está acontecendo com o Brasil. Olha quantas pessoas têm processo, têm dinheiro para receber, tem indenização para receber, tem saúde para se tratar, é problema de terreno, problema de casa, problema de fazer. Olha quantos processos existem no Supremo Tribunal Federal para esses ministros estar lá votando. Eles largam de fazer o serviço deles para se meter em serviço que não tem nada a ver com eles. Aonde que uma passeata democrática do dia 7 de setembro que está sendo planejada a nível de Brasil, como é que ele vai mandar prender alguém dizendo que isso é antidemocrático? Que isso está ferindo a democracia do Brasil? Quem está ferindo a democracia do Brasil é ele, que não consegue fazer o serviço dele. Então eu peço aos senhores, tome vergonha também na sua cara. Se quiser ficar com raiva de mim, que fique, mas a verdade tem que ser dita. O dia que vocês pararem de eleger esses corruptos, esses senadores vagabundos que nada fazem, tenho certeza que nós podemos pelo menos sonhar. Porque, é geração para geração, é uma doença isso. É tão difícil vocês olharem para o lado de vocês, dar oportunidade a pessoas que lá nunca tiveram. Por que vocês insistem de, aqui no Pará nós temos um tal de Jade Barbalho que tem 30 anos de política. Aqui nós temos o senador Paulo Rocha, que tem mais de 50 anos, 20 anos de política. Será que vocês não percebem? Para com isso. Se esses caras já têm 30, 40, 50 anos e vocês só vivem reclamando e chorando desses caras, vocês acham que insistir com eles vai ajudar em alguma coisa? Não, então troca. Cure essa doença. Eu estou falando para deputado federal também. Vamos tirar esses caras que nada querem. Porque a única coisa que me magoa, hoje, eu já disse isso várias vezes, e vou insistir, eu vou sair candidato em 2022, eu vou sair, e digo para vocês, eu não tenho partido, meu partido é povo, se o projeto é para o povo, eu voto para o povo. Se eu fosse um senador hoje, vocês podem ter certeza, se tivesse um voto caçando o ministro Moraes, seria o meu.
Porque eu não estou contra o povo, eu não quero saber de porra de direita, de centro, de esquerda, do caralho. E isso para mim é a pior besteira que existe na face da terra. Você tem que ter a tua ideologia própria, você tem que saber o que você quer da vida. Para mim, o meu partido é o povo está sofrendo. O que o povo quer? É casa, então vamos fazer algo para dar casa. O povo está querendo emprego, vamos fazer algo para dar emprego. O povo quer cultura, vamos fazer algo para a cultura, para o lado social. Eu acho que o povo não tem mais que sofrer. Agora o povo fica sofrendo porque não tem comida, não tem dinheiro, tudo tá caro. Ainda agora eu estava reclamando. Você comprava aquele tal de miojo, era 15 centavos. Hoje um miojo é R$ 1,70, R$ 2, principalmente aqui no estado do Pará. E o salário não sai do lugar. Aí fica você, na época de eleição, ainda vai votar nessas pessoas. Você que vota nessas pessoas 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, será que você ainda não se curou também dessa doença? Que votar na mesmice não adianta, porque esses caras não têm coragem de caçar esses caras. Esses caras não têm coragem de trabalhar em prol do povo, pelo amor de Deus. Eu fico indignado com isso, às vezes eu vejo a sociedade chorando, mas quem é culpado é a sociedade. Será que vocês não enxergam isso? Bota uma pessoa para lá e acompanha o que eles estão fazendo. Olha a energia que nós aqui do estado do Pará estamos pagando. Olha o CMS que esse governador está cobrando da gente. Se fosse um governador que presta, um governador que trabalhasse em prol do povo, ele ia chamar a Assembleia, ia reunir, ia diminuir esse CMS. Você com a conta de R$ 321 está pagando 140 de CMS. Essa porra dessa banda vermelha. O Pará tem 2 hidrelétricas, doa energia para outros estados e a gente ainda tem que pagar. E quando você doa energia para outro estado, já foi feita pesquisa estatística sobre isso, que aquele estado lá ainda vende a energia mais barata do que nós, para os consumidores. A gente vendendo ainda paga 3, 4 vezes mais cara do que o estado. Como é que vocês querem me dizer que esse governador do estado do Pará, esses deputados estaduais, e principalmente esses vereadores, esses prefeitos dos municípios, trabalham em prol do povo? Trabalha não. Se trabalhassem em prol do povo, eles iam estudar projeto para que viria beneficiar um pouco esse sofrimento do povo com tudo isso que eu acabei de falar. Vamos reduzir a iluminação pública, porque o salário não sai do lugar, está todo mundo passando fome. Vamos reduzir o ICMS. Eu não estou falando para tirar, mas vamos reduzir, vamos trabalhar. Banda vermelha, se a energia sai daqui, não preciso parar a pagar, paga o outro estado. Então existe maneira, existe mecanismo para se fazer isso. Só que esses deputados, vereador, prefeito, deputado, governador, senadores e presidente não estão fazendo. Vocês já viram o que eles ficam discutindo? Coronavírus, que comprou remédio, que fez isso, que é a indústria, que é o agronegócio, que é isso. Agora vocês já viram ele falar na sua necessidade? Você que está dormindo debaixo da ponte, você que não tem casa, você que está com fome, você que não tem comida no prato hoje, você que não tem emprego. Pelo amor de Deus, meu povo. Acordem para Jesus. Elejam pessoas humildes que estão aí no meio de vocês. Nós vamos ter agora a eleição em 2022. Estamos com a campanha aí de elegermos agora. São 27 deputados federais e senadores praça das Forças Armadas, assim como tem da segurança privada, assim como tem do funcionário público. Vamos eleger essas pessoas para que tenham coragem de chegar lá e banir esse pessoal da política. Perdoe a minha indignação, perdoe os palavrões, mas infelizmente a verdade ela tem que ser dita. É por isso que o meu canal aqui de Marabá se chama Verdade dos Fatos, Sargento Eufrásio de Marabá, Pará. Se inscreva no nosso canal, dê um like positivo, que Deus abençoe você e você acorde para 2022. Valeu?